Oi, gente, tudo bom? Então vamos continuar falando do livro Os Quatro Caminhos de Yoga da Autorrealização de Swami Vivekananda. Hoje nós vamos ler a parte segunda do Karma Yoga. A essência integral deste ensinamento é que deveis trabalhar como senhor, não como escravo. Trabalhar incessantemente, mas não fazer trabalho de escravo. Trabalhar através da liberdade, trabalhar através do amor. Ajudar materialmente os outros remover suas dificuldades físicas é realmente grande, mas o auxílio é tanto maior quanto maior a necessidade e maior o alcance desse auxílio. Se as carências de um homem pudessem ser removidas por uma hora, ele está sendo ajudado. Se suas carências puderem ser removidas por um ano, o auxílio será maior, mas as suas carências foram removidas para sempre. Essa será naturalmente a maior ajuda que lhe pode ser dada. O conhecimento espiritual é a única causa que pode destruir para sempre a nossa angústia. Qualquer outro conhecimento satisfaz nossas necessidades apenas por algum tempo. É somente com o conhecimento do Espírito que a raiz da causa das necessidades é aniquilada para sempre. Assim, ajudar espiritualmente um homem é o maior auxílio que lhe possa ser dado. Quem dá ao homem conhecimento espiritual é o maior benfeitor da humanidade. E como tal, sempre vemos que foram os homens mais poderosos que ajudaram o homem em sua necessidade espiritual, porque a espiritualidade é a verdadeira base. Fica. É Merry, o cachorro. Tava procurando arte aqui. Dá beijinho, dá beijinho. Tá bom. O conhecimento espiritual é a única causa que pode destruir para sempre nossas angústias. Qualquer outro conhecimento satisfaz nossas necessidades apenas por algum tempo. É somente com o conhecimento do Espírito que a raiz da causa da necessidade é aniquilada para sempre. Assim, ajudar espiritualmente um homem é o maior auxílio que lhe possa ser dado. Quem dá ao homem conhecimento espiritual é o maior benfeitor da humanidade, e como tal, sempre vemos que se foram os homens mais poderosos que ajudaram o homem em suas necessidades espirituais, porque a espiritualidade é a verdadeira base de todas as nossas atividades na vida. Um homem sólido e fortemente espiritual será forte em todos os seus outros pontos, se assim quiser. Enquanto não houver força espiritual no homem, nem mesmo as necessidades físicas poderão ser corretamente satisfeitas. Seguindo-se ao auxílio espiritual, vem um auxílio intelectual. O dom do conhecimento é um dom muito superior ao de alimento ou roupas. É mesmo mais importante do que dar vida a um homem, porque a verdadeira vida do homem consiste no conhecimento. Ignorância é morte, conhecimento é vida. A vida é de muito pouco valor se é uma vida em trevas, tateando através da ignorância e da angústia. Depois vem naturalmente o auxílio físico ao homem. Portanto, considerando a questão de auxílio a outros, devemos sempre esforçar-nos por não cometer o erro de pensar que a ajuda física é a única que pode ser dada. Não só não é a única, como é a última, porque não podemos promover satisfação permanente. A angústia aquecida quando tem fome é acalmada pelo comer, mas a fome retorna. Minha angústia só pode cessar quando eu estiver satisfeito para além de qualquer carência. Enfim, a fome não me fará angustiado. Não haverá aflição ou desgosto que me comovam. Portanto, esse auxílio que tende a nos fazer espiritualmente forte é o maior. Depois dele vem o auxílio intelectual e ainda depois o auxílio físico.
As angústias do mundo não podem ser curadas através apenas do auxílio físico. Enquanto a natureza do homem não se modificar, essas carências físicas se apresentarão sempre, angústias serão sempre sentidas e não haverá qualidade de auxílio físico que as venha curar completamente. A única solução para esse problema é fazer a humanidade pura. A ignorância é a mãe de todo o mal e de toda a angústia que vemos. Que os homens tenham fé, que sejam puros, espiritualmente fortes e instruídos. Só então a angústia cessará neste mundo, não antes. Podemos converter cada casa do país numa casa de caridade. Podemos encher a terra com hospitais, mas a miséria do homem continuará a existir enquanto o caráter do homem não se modificar. Lemos muitas e muitas vezes no Bhagavad Gita que todos devemos trabalhar incessantemente. Todo trabalho é, pela sua natureza, composto de bem e de mal. Não podemos fazer trabalho algum que não resulte em bem algures. E não pode haver trabalho algum que não cause algum mal a algures. Todo trabalho deve ser necessariamente mescla de bem e de mal. Ainda assim, mandam que trabalhemos incessantemente. Bem e mal terão ambos seu resultado, produzirão seu karma. Suas ações acarretam-nos bons efeitos, mas ações acarretam-nos maus efeitos. Mas boas e más, ambas são cadeias para a alma. A solução alcançada no Bhagavad Gita em relação a essa natureza produtora das cadeias do trabalho diz que, se não nos apegarmos ao trabalho que fazemos, ele não terá qualquer efeito aprisionador sobre a nossa alma. Essa é a ideia central do Bhagavad Gita. Trabalhar incessantemente, mas não vos apegueis ao trabalho. Cada trabalho que realizamos, cada movimento do corpo, cada pensamento que nutrimos, deixa uma impressão para a matéria da mente. E mesmo que essas impressões não sejam evidentes, a superfície não são suficientemente forte para agir sobre a superfície. Subconscientemente, o que somos a cada momento é determinado pela soma total dessas impressões na mente. O que eu sou, exatamente nesse momento, é o efeito da soma total de todas as impressões da minha vida passada. Isto é realmente o que se chama caráter. O caráter de cada homem é determinado pela soma total dessa impressão. Se boas impressões prevalecem, o caráter torna-se bom. Se as más prevalecem, o caráter torna-se mau. Se um homem ouve constantemente más palavras, pensa maus pensamentos, faz maus ações, sua mente está cheia dessas impressões. E elas influenciarão seu pensamento e seu trabalho sem que ele esteja consciente desse fato. Essas impressões, aliás, estão sempre trabalhando. O seu resultado deve ser um mal. Aquele homem será mau, não poderá evitar isso. A soma total dessas impressões criará nele uma poderosa força motriz para a realização de mais ações. Será como uma máquina nas mãos dessas impressões, e elas o esforçarão a fazer o mal. Igualmente, se um homem pensa bons pensamentos e boas ações, a soma total dessas impressões será boa, e elas, da mesma forma, o forçarão a fazer o bem. Mesmo a despeito dele próprio, quando um homem fez uma certa quantidade de bom trabalho e pensou uma quantidade de bons pensamentos, há nele uma tendência irresistível para fazer o bem. A despeito de si próprio e mesmo para o desejo de fazer o mal, somente como a soma total de suas tendências não lhe permitirá fazer tal coisa. As tendências o farão recuar. Ele está inteiramente sob a influência das boas tendências. Quando o caso é esse, o bom caráter de um homem está estabelecido, é o que se diz. Há um estágio ainda mais alto do que o de ter boa tendência. É o desejo de libertação.
Deveis acordar-vos de que a libertação da alma é a meta de todos os yogas. A cada uma delas conduz igualmente ao mesmo resultado. Somente pelo trabalho o homem pode chegar onde Buda chegou largamente pela meditação e Cristo pela prece. Buda foi um trabalhador inânime. Está escrito inânime, né? Deve ser outra coisa. Geralmente esse texto está cheio de erro. E Cristo era Bata. Mas idêntica meta foi alcançada por ambos. A dificuldade aí está. Libertação significa liberdade integral, liberdade de ataduras do bem, tanto quanto liberdade das ataduras do mal. Uma cadeia de ouro é tão cadeia como a cadeia de ferro. Há um espinho em meu dedo. Eu uso outro espinho para retirar o primeiro. E quando tiver tirado, jogo ambos fora. Não tem necessidade de conservar o segundo espinho, porque ambos, afinal, não passam de espinhos. Assim, as más tendências têm de ser anuladas pelas boas, e as más impressões da mente podem ser removidas pelas novas ondas de impressão boas, até que tudo quanto é mal quase desapareça, ou seja dominado e mantido sob o controle de um recanto da mente. Mas, depois disso, as boas tendências também têm de ser dominadas. Assim, o apegado torna-se desapegado. Trabalha, mas não deixa que a ação ou o pensamento do trabalho produza impressão funda em sua mente. Deixa que as ondulações venham e vão. Deixam que as grandes ações procedam dos músculos do cérebro, mas não consentem que elas façam qualquer impressão profunda na alma. Como se pode fazer isso? Vemos que a impressão de qualquer ação é o qual nos liguemos. Permanece. Posso conhecer centenas de pessoas durante o dia, e entre elas encontro também alguém a quem amo. E quando me recolho à noite, posso tentar pensar em todas as faces que vi. Mas só aquela face aparece diante da mente. A face que encontrei, talvez apenas por um minuto, e que amei. Todas as outras se desvaneceram. Meu apego particular a essa pessoa causou impressão mais profunda em minha mente do que todas as outras faces. Fisiologicamente, as impressões foram todas as mesmas. Cada uma das faces que vi desenharam-se na retina e o cérebro fotografou-as. Ainda assim, não houve similaridade do efeito sobre a mente. Portanto, sede desapegados. Deixai as coisas trabalharem, deixai o centro do cérebro trabalharem. Trabalhai incessantemente, mas não deixais que uma ondulação domine vossa mente. Trabalhai como se fosses um forasteiro nesta terra, um residente temporário. Trabalhai incessantemente, mas não vos aprisioneis. O aprisionamento é terrível. Esse mundo não é a nossa habitação. É apenas um dos muitos estágios através dos quais estamos passando. Toda a natureza é para a alma, não a alma para a natureza. A própria razão da existência da natureza está na educação da alma. Não há outro significado. Ela existe porque a alma deve ter conhecimento, e através do conhecimento deverá libertar-se. Se nos lembrarmos sempre disso, jamais nos apegaremos à natureza. Saberemos que a natureza é um livro no qual devemos ler, e que quando ganhamos o conhecimento exigido, o livro já não terá valor para nós. A essência toda desse ensinamento é que deveis trabalhar como senhores e não como escravos. Trabalhar incessantemente, mas não fazer trabalho de escravo. Não vejo como todos trabalham? Ninguém pode estar inteiramente no ócio. 90% da humanidade trabalha, mas como escravos, e o resultado é angústia, porque todo esse trabalho é egoístico. Trabalhar é através da liberdade. Trabalhar é através do amor. A palavra amor é muito difícil de entender. O amor jamais chega enquanto não houver liberdade.
Não é possível haver amor verdadeiro no escravo. Se comprardes um escravo e o ligardes com correntes, fazendo-o trabalhar por vós, ele trabalhará como um escravo, mas nele não haverá amor. Assim, quando nós próprios trabalhamos pelas coisas do mundo como escravos, não pode haver amor em nós, e nosso trabalho não é trabalho real. Isso é verdadeiro em relação a todo o trabalho feito para parentes e amigos, como ao trabalho feito para nós mesmos. Trabalho egoístico é trabalho de escravo, e aqui vai um teste. Cada ato de amor faz felicidade. Não há ato de amor que não traga paz e bem-aventurança como reação. Portanto, o verdadeiro amor jamais pode reagir para causar dor ou que o ama ou é amado. Suponhamos que um homem apegado ame uma mulher. Quer tê-la toda para ele e sente-se extremamente ciumento de seus movimentos. Deseja que ela se sente ao seu lado e que fique perto de si, e come e se mova segundo suas ordens. É escravo da mulher e deseja tê-la como sua escrava. Isso não é amor, é uma espécie de afeição mórbida do escravo, a insinuar-se como amor. Não pode ser amor porque é doloroso. Se a mulher fizer tudo quanto esse homem deseja, causar-lhe-á dor. Com o amor não há reação dolorosa, mas sempre uma reação de beatitude. Caso contrário, não é amor. Está sendo confundido com alguma outra coisa. Quando tiverdes conseguido amar vosso marido, vossa esposa, vossos filhos, todo mundo, o universo de tal maneira que não haja dor ou ciúme, nem sentimento egoísta, então estaremos no estado próprio para o desapego. Krishna diz: observa-me, Arjuna. Se eu parar de trabalhar, por um momento que seja, todo o universo morrerá. Nada tenho a ganhar pelo trabalho, sou o Senhor, o único. Mas por que trabalhar? Porque amo o mundo. Deus é desapego porque ama. Esse verdadeiro amor nos torna desapegados. A obtenção desse desapego custa quase o trabalho de uma existência. Mas assim que atingirmos esse ponto, alcançamos a meta do amor e estamos livres. Os grilhões da natureza nos soltam e vemos a natureza como ela é. Já não forja cadeira para nós. Ficamos inteiramente livres e não tomamos em consideração os resultados do trabalho. Quem se preocupa então com o que possa ser esses resultados? Pedis algo a vossos filhos em troca do que lhes dais. Pedis algo a vossos filhos em troca do que lhes dais? Vosso dever é trabalhar para eles, e aí termina a questão. O que quer que façais para uma pessoa em particular, por uma cidade ou estado, assume a mesma atitude que tendes em relação a vossos filhos. Não espereis coisa alguma em retribuição. Se puderdes tomar invariavelmente a posição de dador, sendo tudo quanto dás um dom gratuito para o mundo, sem qualquer pensamento de retribuição, vosso trabalho não vos terá apego. O apego vem apenas quando esperamos algo em troca do que damos. Gente, cuidado nessa parte. É como a gente leu no início da outra parte, da parte 1 do Karma Yoga. Tomar cuidado dessa questão de desapego, dessa questão de não lutar contra o mal, porque isso tem um mal terrível. Você pode cair no engano de ser manipulado, ser enganado, ser usado. Cuidado. Tudo tem que ter um equilíbrio e discernimento para ser feito, isso que ele está falando, tá? Então, vamos continuar. Se trabalhar como escravo resulta em egoísmo e apego. Trabalhar como senhor da vossa própria mente dá origem à beatitude do desapego. Muitas vezes falamos em direito e justiça, mas vemos que no mundo o direito e a justiça são conversas de criança apenas. Há duas coisas que governam a conduta do homem: poder e misericórdia.
O exercício do poder é invariavelmente o exercício do egoísmo. Homens e mulheres tentam obter o máximo de qualquer poder ou vantagem que obtenham. A misericórdia é o céu em si mesmo. Para sermos bons, temos todos de ser misericordiosos. Mesmo a justiça e o dever devem firmar-se na misericórdia. Todo pensamento que se refere à obtenção, retribuição pelo trabalho que fazemos, atrasa nosso progresso espiritual e, ao fim, traz-nos angústia. A outra forma no qual esta ideia de misericórdia e caridade, despida de egoísmo, pode ser levada à prática é olhar o trabalho como um culto, no caso de acreditarmos num Deus pessoal. Aqui damos todos os frutos ao Senhor, e assim cultuando-o. Não temos direito de esperar nada da humanidade pelo trabalho que realizamos. O próprio Senhor trabalha incessantemente e está sempre desapegado. Assim como a água não pode umedecer a folha de lótus, o trabalho não pode ligar o homem sem egoísmo, dando origem ao apego em relação aos resultados desse trabalho. Agora veja o que significa Karma Yoga. Mesmo às portas da morte, ajudai qualquer um sem fazer perguntas. Mesmo que decepcionados milhões de vezes, não façais uma pergunta e nem escogiteis o que fazeis. Nunca vos gabeis dos vossos donativos aos pobres, nem espereis a gratidão deles. Agradecei-lhes antes a oportunidade que vos dão de praticar com eles a caridade. É necessário no estudo de Karma Yoga saber o que é o dever. Se tenho de fazer alguma coisa, devo primeiro saber se esse é o meu dever e depois posso fazê-lo. Se posso fazê-lo. Verificamos que há várias ideias sobre o dever, diferindo de acordo com as diferentes posições na vida, com os diferentes períodos históricos e com as diferentes nações. A palavra dever, como qualquer outra palavra universal, abstrata, não se pode definir claramente. Apenas podemos dar uma ideia, conhecendo suas operações e resultados práticos. A ideia comum de dever, em toda parte, é a de que cada homem deve seguir o que lhe dita sua consciência. Mas o que faz de um ato um dever? Se um cristão encontra um pedaço de carne diante dele e não come para salvar sua própria vida, ou não dá para salvar a vida de outro, sentirá seguramente que não cumpriu seu dever. Mas se um hindu ousar comer aquele pedaço de carne ou dá-lo a outro hindu, está igualmente seguro de que não cumpriu o seu dever. O treinamento e a educação do hindu faz com que assim se sinta. No último século, houve na Índia famosos bandos de ladrões, conhecidos como thugs. Consideravam como seu dever matar qualquer um que pudesse apanhar e tomar-lhe o dinheiro. Quanto maior fosse o número de homens que matasse, melhores pensavam ser eles. Habitualmente, se um homem vai por uma rua e derruba outro em um tiro, espera-se que ele lamente isso, pensando que cometeu um erro. Mas se esse mesmo homem, como soldado do seu regimento, mata não um, mas 20 homens, podemos estar certos de que se sentirá alegre e pensará que cumpriu notavelmente bem o seu dever. Vemos, portanto, que não é a coisa feita que define o dever. Assim, é inteiramente impossível dar uma definição objetiva de dever. Contudo, o dever tem seu lado subjetivo. Qualquer ação que nos leve em direção a Deus é uma boa ação, e é nosso dever, portanto, qualquer ação que nos leva para baixo é má, e não é nosso dever. Desse ponto de vista subjetivo, podemos ver que certos atos tendem a nos exaltar e enobrecer, enquanto outros atos tendem a nos degradar e brutalizar.
mas não é possível determinar, com certeza, quais que terão determinada tendência em relação a todas as pessoas, de todas as espécies e condições. Há, entretanto, apenas uma ideia de que dever que tem sido universalmente aceito por toda a humanidade, de todas as idades, seitos e países, está resumido no aforismo sânscrito que diz: não maltrate ser algum. Não maltratar ser algum é virtude, maltratar qualquer ser é pecado. O Bhagavad Gita alude frequentemente a deveres dependentes do nascimento e a posição na vida. O nascimento e a posição na vida e na sociedade determinam amplamente a atitude moral e mental das pessoas em relação às diversas atividades da vida. Portanto, é nosso dever fazer o trabalho que nos exalta e enobrece de acordo com as ideias e as atividades da sociedade no qual nascemos. Mas devemos recordar particularmente que as mesmas ideias e atividades não prevalecem em todas as sociedades e todas as nações. Nossa ignorância nesse ponto é a causa principal de tanto ódio entre uma nação ou outra. Quando chega a este país, América do Norte, ele estava visitando a feira de Chicago. O homem puxou meu turbante por trás. Olhei e vi que se tratava de um homem de aspecto muito cavalaresco, corretamente vestido. Falei-lhe e quando descobriu que eu conhecia o inglês, ficou bastante embaraçado. Noutra ocasião, na minha feira, outro homem me deu um empurrão. Quando lhe perguntei por que fazia aquilo, também se mostrou embaraçado, gaguejou algumas desculpas, dizendo: por que o senhor se veste dessa maneira? As simpatias daqueles homens estavam limitadas ao homem de sua própria maneira de vestir. Desculpa, minha alergia tá brava. Tô com a cara vermelha de tanto coçar a alergia, né, gente? Vamos lá. Muita da opressão que as nações mais fracas sofrem por parte das poderosas é causada por esse preconceito que esteriliza os sentimentos da fraternidade pelo semelhante. Mesmo aquele homem que me perguntou por que eu não me vestia como ele e maltratou-me por causa dos meus trajes, talvez fosse um homem muito bom pai, bom cidadão. Mas a bondade de sua natureza morria assim que via um homem em trajes diferentes dos dele. Os estrangeiros são explorados em todos os países porque não sabem como se defender. Assim, levam para seus lares impressões falsas quanto aos povos que viram. Marinheiros, soldados e mercadores comportam-se em terras estranhas de uma forma esquisita, embora nem sonhassem em fazer tal coisa em seu próprio país. Por isso, talvez, é que os chineses chamam europeus e americanos de demônios estrangeiros. Não poderias fazer isso se tivesse conhecido o lado bom, magnânimo da vida ocidental. Portanto, o ponto de que precisamos nos recordar é que devemos sempre tentar ver o dever de outros através de seus próprios olhos e nunca julgar os costumes de outros povos pelos nossos próprios padrões. Eu não sou o padrão do universo. Tenho que me acomodar ao mundo e não o mundo a mim. Vemos assim que o ambiente modifica a natureza dos nossos deveres. E cumprir o dever que é nosso em qualquer ocasião em particular é a melhor coisa que podemos fazer neste mundo. Cumpramos o dever que é nosso por nascimento. E quando o tivermos feito, cumpramos então o dever que é nosso por nossa posição na vida e na sociedade. Há, portanto, um grande perigo na natureza humana. O homem nunca se examina. Primeiro, o homem nunca se examina. Pensa que está tão capacitado para ocupar o trono quanto o rei? Mesmo que o se estivesse, deveria mostrar primeiro que cumprir os deveres de sua posição e assim
deveres maiores lhe caberiam. Quando começamos a trabalhar decididamente neste mundo, a natureza nos dá golpes à esquerda e à direita e depressa nos capacita a encontrar nossa própria posição. Não há homem que possa ocupar satisfatoriamente por muito tempo uma posição para a qual não está capacitado. Não adianta resmungar contra os ajustamentos da natureza. O que faz trabalho inferior nem sempre é um homem inferior. Homem algum pode ser julgado pela mera natureza de seus deveres, mas todos devem ser julgados pela maneira e espírito com que se os cumpram. Mais tarde descobriremos que mesmo essa ideia de dever sofre modificações, e o trabalho maior é feito apenas quando não há motivo egoístico e sugerido. Ainda assim, é o trabalho através do senso do dever que nos leva a trabalhar sem qualquer ideia de dever. Então, o trabalho transforma-se em culto, ou em algo ainda mais alto. Então, o trabalho será feito por amor dele próprio. Verificaremos que a filosofia do dever, seja em forma de ética ou de amor, é a mesma em cada yoga, sendo o objetivo a atenuação do ser inferior, de forma que o verdadeiro ser superior possa brilhar mais e diminuir o esvanecimento das energias em planos inferiores da existência, a fim de que a alma possa manifestar-se nos mais altos. O dever realmente é doce. Só quando o amor lubrifica as rodas é que ele corre mansamente. De outra maneira, a ficção é contínua. Como poderias, os pais, de outra forma, cumprir seus deveres para com os filhos, os maridos para com suas mulheres e vice-versa? Não encontramos casos de ficção todos os dias em nossa vida? O dever só é doce através do amor, e o amor só brilha em liberdade. Ainda assim, a liberdade, o ser escravo dos sentidos, da cólera, dos ciúmes, e de uma centena de outras coisas mesquinhas que devem ocorrer todos os dias na existência humana. Em todas essas pequenas rudezas com que nos deparamos na vida, a expressão mais alta de liberdade é suportar. Mulheres que são escravas de seus próprios temperamentos irritáveis, ciumentos, costumam culpar seus maridos com afirmações de sua própria liberdade, conforme pensam sem saber que assim provam apenas que são escravas. O mesmo se dá com os maridos que se queixam eternamente de sua esposa. A única forma é de subir e cumprir o dever que nos está próximo, e assim reunir força, subindo até alcançar o mais alto estágio. Um jovem sannyasi meteu-se na floresta e ali meditava. Fazia seu culto e praticava yoga por muito tempo. Depois de anos de duro trabalho e prática, estava ele um dia sentado sobre uma árvore, quando algumas folhas secas lhe caíram na cabeça. Olhou para cima e viu um corvo e um grou brigando no topo de uma árvore, o que levou a encolerizar-se muito. E disse: Que ousas atirar essas folhas mortas sobre a minha cabeça? Como, ao dizer essas palavras, olhava para as árvores com muita ira, uma faísca saltou. Que tal era o poder do yogi, queimou-as, reduziu-as a cinza. O homem ficou muito contente, quase contente demais, ao verificar o desenvolvimento. Podia queimar um corvo e um grou só com um olhar. Depois de algum tempo, precisou ir à cidade mendigar o seu pão. Chegando a uma porta, parou-lhe e disse: Mãe, dá-me comida. Peraí, pulei aqui. Mãe, dá-me comida. Uma voz veio lá de dentro. Espera um pouco, meu filho.
O jovem pensou: mulher miserável, como ousa fazer-me esperar e ignora o meu poder? Enquanto estava assim pensando, a voz se fez ouvir de novo: rapaz, não penses tanto sobre ti mesmo. Aqui não há corvo nem grolo. Ele ficou atônito e teve de esperar. Por fim, a mulher chegou e o jovem caiu aos seus pés, dizendo: mãe, como saber disso? Meu rapaz, eu nada sei de tua yoga e de tuas práticas. Sou mulher comum, cotidiana. Fiz-te esperar porque meu marido está doente e eu estava tratando dele. Toda a minha vida lutei para cumprir meus deveres. Quando era solteira, cumpri meu dever para com meus pais. Agora que sou casada, cumpro meu dever com meu marido. Essa é toda a yoga que pratico. Mas cumprindo meu dever, fui iluminada e assim pude ler os teus pensamentos e saber o que fizeste na floresta. Se queres aprender algo superior a isto, voa ao mercado de tal e tal cidade e ali encontrarás um Viada, alguém pertencente à mais alta casta na Índia que incluiu os caçadores e açougueiros. E ele te dirá algo que te alegrarás de aprender. O Sannyasi pensou: por que iria eu a essa cidade à procura de um Viadarra, acho que é Viadarra. Mas depois do que vira, sua mente se abriu um pouco e ele foi. Ao chegar à cidade, encontrou o mercado e viu, a certa distância, um grande gordo Viadarra, cortando carne com uma grande faca e falando, negociando com diferentes pessoas. O jovem disse consigo: valha-me Deus, é este o homem que quem precisa aprender? Se alguma coisa a ele se parece, é com a encarnação do demônio. Nesse inteirinho, um homem, levantando os olhos, disse: Swami enviou-vos a mim aquela senhora? Sentai-vos até eu terminar o meu negócio. O Swami pensou: que me acontecerá aqui? E sentou-se. O negociante continuou seu mister. Depois que terminou, recolheu o dinheiro ganho e disse ao Sannyasi: vinde, senhor, vinde à minha casa. Chegados ali, o Viadarra deu-lhe uma cadeira, dizendo: esperai aqui. Entrou na casa, onde deu banho no pai, na mãe, alimentou-os e fez tudo quanto pôde para agradá-los. Depois veio ter com Sannyasi e lhe disse: agora, senhor, vieste ver-me. Em que vos posso ser útil? O Sannyasi fez algumas perguntas relativas à alma e Deus. O Viadarra lhe fez uma preleção que faz parte do Mahabharata e contém um dos mais elevados pensamentos do Vedanta. Quando o Viadarra terminou seu ensinamento, o Sannyasi se sentiu estupefato e disse: por que está nesse corpo, com um conhecimento como o que tens? Por que está no corpo de um Viadarra, fazendo um trabalho tão desagradável, tão sujo? Meu filho, replicou Viadarra, não há dever desagradável, não há dever impuro. Meu nascimento me colocou sob essa circunstância e nesse ambiente. Em minha mocidade aprendi o ofício. Sou desapegado, tenho e tento cumprir bem o meu dever. O meu dever é o de dono de casa e assim faço tudo quanto posso para dar felicidade a meu pai e minha mãe. Não conheço o vosso yoga, nem me tornei um sannyasi, nem saí do mundo para viver numa floresta. Apesar de tudo, as coisas que de mim ouviste e viste vieram-me por eu cumprir desapegadamente o dever correspondente à minha posição. Há um sábio na Índia, um grande yogi, um dos homens mais maravilhosos que já vi em minha existência. É homem peculiar, não ensina ninguém. Se lhe perguntar de alguma coisa, não responderá. É demasiado para ele assumir a posição de instrutor. E não o fará. Se ele fizer de uma pergunta e esperar durante alguns dias, no curso da conversação ele trará o assunto à tona, e uma luz maravilhosa se projetará
no que vos interessa. Disse-me uma vez que qual era o segredo do trabalho, que o fim e os meios que reuniam como uma coisa só. Quando estiver fazendo trabalho, eu não pensei em nada estranho a ele. Fazei-o como quem faz um culto, o mais alto dos cultos. Devotai-vos então toda a vossa vida inteira. Na história, o Viadarra e a mulher cumpriram o seu dever de todo o ânimo e coração. Como resultado, tornaram-se iluminados, o que nos mostra que o cumprimento correto dos deveres de qualquer dos estágios da vida, sem apego aos resultados, leva à mais alta realização da perfeição da alma. O trabalhador que se apega aos resultados é que resmunga o propósito da natureza do dever de lhe coube. Para o trabalhador desapegado, todos os deveres que são igualmente bons, se tornam instrumentos eficientes com os quais o egoísmo e a sensualidade podem ser mortos, e a liberdade da alma assegurada. Todos têm tendências para pensar muitíssimo bem de nós mesmos. Nossos deveres são determinados pela nossos merecimentos, em extensão muito maior do que gostaria de supor. A competição desperta inveja e mata a bondade do coração. Para o resmungão, todos os deveres são desagradáveis. Nada o satisfaz e toda a sua existência está voltada ao insucesso. Trabalhemos fazendo em nosso caminho o que quer que seja de nosso dever, e mostrando sempre prontos a pôr nossas mãos à obra. Então, seguramente veremos a luz. Bom, aqui eu termino a segunda parte do Karma Yoga. No próximo vídeo a gente continua falando do Karma Yoga, só que parte 3. Tchau!